Olá, alunos do sétimo ano! Hoje nós faremos o livro de atividades. Vamos rever alguns conteúdos também que vimos durante o primeiro capítulo do volume 2. Bom, então o nosso primeiro capítulo, ele tem o título On the Outside, né? Então ele visa essa questão estética, essa questão física da pessoa, né? Por quê? Para podermos aprender a descrever características físicas de uma pessoa. Então, vamos lá. Nós temos aqui describing people, descrevendo pessoas. Nós temos aqui um pequeno diálogo entre a Sarah e a Martina, né? Vamos ver o que dizem elas. Sarah, is your brother tall like you? Tell me what he looks like. Então, seu irmão é alto como você? Me conte como ele é. Aí a Martina responde: Yeah, he is tall and thin. He's young. Sim, ele é alto, magro, ele é jovem. Sarah: What about his hair and his eyes? E como são seus cabelos e seus olhos? Martina: He has medium length, straight dark hair and green eyes. Então, ele tem cabelos lisos, médios e escuros e olhos verdes. Sarah, what does he usually wear? O que geralmente ele veste? Martina, he usually wears jeans and t-shirt, and he always wears a hat. Ele sempre veste jeans e uma camisa. Ele sempre usa chapéu. Use the verb be to describe general appearance. Então, olha só. Aqui ele fala algumas dicas de como descrever pessoas e algumas regras, né, que utilizamos para formular esse tipo de frase. Então, ele diz o seguinte: use o verbo be para descrever aparências no geral. Então, o verbo to be, que já vimos várias vezes, ele serve para dar sentido à frase, né? Não posso simplesmente falar a pessoa, como ele é, dark hair, green eyes, até posso, né, verbalmente, oralmente, mas na escrita eu preciso ter um sujeito aí nessa frase, né? No caso, ele dá um exemplo aqui embaixo, ó. He is tall and thin. Esse começo da frase é o verbo to be, tá? Então, he is tall and thin. He is young, né? Ele é magro e... Aliás, ele é alto e magro e ele é jovem. Use o verbo have to describe specific things such as hair and eyes. Então, nós vamos utilizar o verbo have para descrever coisas específicas, como cabelos e olhos. Então, eu não posso dizer assim, he have tall and thin. Ele tem altura e ele tem magro. Não posso. Então, o verbo have eu vou utilizar para descrever coisas específicas. Vamos ao exemplo. He has medium length, straight, dark hair and green eyes. Então, ele tem, tá? Ele tem, lembrando que, por que que o verbo have, ele está nessa forma diferente aí, de has, H-A-S. Por que ele está assim? Porque ele está acompanhado do he,
he, que é ele, é terceira pessoa do singular. Então, o have acaba mudando para essa forma que vocês estão vendo. Vamos ao próximo. Use the verb wear to talk about clothing, accessories and shoes. Então, use o verbo wear, que se vocês forem procurar a tradução, significa vestir, tá? Então, o verbo vestir eu uso para falar sobre roupas, acessórios e sapatos, ok? Então, não existe uma palavra que diga vou calçar sapatos, como aqui, né? Em português, no Brasil. Não existe uma palavra específica, né? Eles usam a palavra wear para sapatos também. Então, aqui ele dá formas de descrever o cabelo de alguém. Ó, to describe someone's hair, we use the following order. Então, para descrever o cabelo de alguém, nós usamos as seguintes ordens. Então, sempre que formos descrever o cabelo de uma pessoa, uma aparência física da pessoa, toda essa descrição segue uma ordem, né? Sempre começamos com as características mais comuns, tá? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês referente à descrição de uma pessoa. Então, ele dá aqui alguns estilos. Ele dá length, que é o tamanho, né, do cabelo, e aí ele dá como exemplo aqui o medium length. Style, que é o estilo do cabelo. Ele é cacheado, ele é liso. Aqui ele dá o exemplo do straight, que é liso. Color é a cor, né? No caso aqui, escuro, que foi o exemplo que foi utilizado no texto. Bom, vamos aqui à próxima parte. Check out some physical characteristics we describe using be. Então, olha só, aqui ele dá algumas características, né, de tamanho, vamos dizer assim, idade, né, faixa etária, melhor dizendo. Então, nós temos aqui short, que é baixo, average height, average age, é uma altura média, né, altura mediana. Tall, que é alto, thin, magro, well-built é aquele corpo que é malhado, que é bem construído, né? Como diz aí a tradução das palavras. Plump é a pessoa mais gordinha, né? Mais cheia. No caso, é utilizado plump porque a palavra fat, ela se tornou pejorativa, né? Então, você falar que para uma pessoa que ela está fat, que ela é fat, é um pouco complicado, tá? Young é jovem, né? Bebê. Old é idoso. E se estivermos falando de um objeto, que ele é old, aí sim eu vou utilizar a palavra velho. Simple past, verb be, affirmative and negatives. Então, olha só, nós vimos também a utilização do passado simples. O passado simples do verbo to be. Então, o verbo to be possui um passado, possui uma forma no passado. Olha só, eu tenho aqui no gráfico abaixo
o exemplo de como utilizar. Ó, was eu vou utilizar para todas essas pessoas aqui ao lado. Deixa eu tentar marcar aqui para vocês. Isso. Was eu vou sempre utilizar com todas essas pessoas aqui ao lado. A forma negativa do was. Wasn't. Ok? Were eu vou usar para todas essas pessoas aqui. E aqui ao lado ele mostra sua forma negativa. Ok? Vejam que se vocês observarem bem, nós temos aqui uma frase. Você pode juntar o pronome com o verbo to be nas duas formas, que em todas as pessoas, né, todos os pronomes aqui farão sentido. Você terá uma frase com sentido em ambos os casos. Vamos à nossa atividade. Número 1. Organize as palavras para descrever fisicamente a aparência dessas pessoas. Então, preste atenção nas fotos. Vamos a um exemplo da letra A. Nós temos uma moça, né, de cabelos longos, escuros, e embaixo nós temos a característica. Nós temos hair, dark e long. Mas ele está na sua ordem correta? Não, né? Então temos que colocar na ordem correta. Qual seria? Seria dark, long hair, né? Assim faria mais sentido. É sempre, como eu havia dito para vocês, as características mais comuns. É por elas que eu vou iniciar. Questão número 2. Relacione cada descrição à figura correspondente. Vamos ao exemplo da letra A. This person has long brown hair and green eyes. Então, a letra A, ela corresponde à figura em que a pessoa tem cabelo longo, castanho e olhos verdes. É essa moça de blusa azul, não é? Então, você vai colocar a letra A dentro da bolinha. Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula com mais exercícios. Vamos continuar vendo o livro de atividades, pois vamos aproveitar para rever assuntos que já trabalhamos. É uma forma de você estar ali reforçando seu conhecimento.